1 João 3,19. Diz assim a Santa Palavra de Deus: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Esse tranquilizaremos seria mais correto, asseguramos, tá? Eu daria uma ideia mais correta do que o termo quer dizer no grego. Perante Ele nós asseguramos o nosso coração. Verso 20: Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Me ajuda a expor esses versos. E nos ajuda a guardarmos o que a Tua Santa Palavra tem a dizer. E principalmente, que esse guardar no coração possa virar prática de vida. Muda, Senhor, as nossas vidas através da Tua Santa Palavra. Inclina os nossos corações, as nossas atitudes à Tua Santa Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos analisando, como o apóstolo ele desenvolve aquela prova social, aquele teste social para saber se nós somos cristãos, como um sinal de fato que somos crentes, por esse teste social. Num contraste apresentado por João, há uma divisão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E João ele não tem medo de fazer essa separação, ele não tem medo de colocar uma grande parcela daqueles que vão ler ou que estão ouvindo como filhos do diabo. Muitas vezes a gente vê alguns líderes tentando fazer com que o Evangelho seja mais adocicado, tentando fazer com que todos que ouvem de alguma maneira, de fato, eles sejam salvos, ou melhor dizendo, que não haja ninguém que seja reprovado. Claro que seria muito bom se nós pudéssemos fazer algo desse tamanho, dessa amplitude, mas primeiro, não depende de nós, não depende do homem, não depende da carne e do sangue, como diz no prólogo de João, do Evangelho de João, mas depende em Deus usar da sua misericórdia. Em segundo lugar, nós sabemos por experiência que muitos se perdem, nós sabemos que no meio da igreja há joio, nós sabemos que muitos vão pelo caminho largo. Então, aquela ideia de tentar agregar todo mundo de maneira em que se vulgarize ou que se comece a adoçar o Evangelho, a lei de Deus, isso não é uma forma bíblica de fazer o bem, muito pelo contrário. Às vezes, até mesmo, uma pessoa ela precisa sentir, bater no seu peito, aquele contraste, aqueles apontamentos que o fazem temer a Deus, que o fazem se desesperar diante de Deus e da sua justiça, para que de fato busquem ao Senhor, para que de fato busquem a cruz, para que de fato busquem o perdão de Deus. Se nós passarmos a mão na cabeça de todo mundo e começarmos a dizer que todos nós somos bons, bonitinhos, bacanas, somos sujeitos legais e tudo legal, e Deus é amor e está tudo legal, isso não é demonstrar amor para com as pessoas, porque você está chamando de irmão aquele que não é irmão, chamando de filho de Deus aquele que não é filho de Deus. E o que isso vai gerar? Um acomodamento. Então está tudo certo.
a minha vida está toda certa. Eu tenho uns probleminhas, mas veja só, não são problemas tão grandes como outras pessoas, e aí nós começamos a nos comparar com os outros, e não nos compararmos com o modelo, não nos compararmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos santos, como Ele é santo, ainda que sabemos que nós não vamos atingir essa santidade. Então, João ele faz um contraste, e ele faz essa divisão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E nós vimos que os filhos de Deus são aqueles que obedecem, e essa é a prova moral. Eles obedecem aos mandamentos de Deus, e são aqueles que amam os seus irmãos, que é a prova social, né? Tem a prova também que nós vamos desenvolver no capítulo 4, que é a prova doutrinária, que crê em Cristo Jesus conforme as Escrituras. Vocês notam o seguinte: a epístola de 1 João, ela é um espiral, né? As ideias vão vindo, indo, e ele vai apresentando de novo os contrastes, ele fecha, começa tudo de novo, né? Então ele vai expandindo, mas vai expandindo essas ideias de uma forma espiral. Se os filhos de Deus são aqueles que obedecem e que amam seus irmãos, os filhos do diabo são aqueles que praticam a iniquidade, são aqueles que pecam com gosto, são aqueles que não se preocupam em estar no pecado, são aqueles que vivem, como nós vimos no versículo 4, que vivem na prática do pecado, e são aqueles que, assim como Caim, odeiam aos seus irmãos. E nós vimos na última exposição que aquele que odeia o seu irmão, ele já é em si um assassino. Ele pode não ter a oportunidade de matar, ele pode não ter a coragem de matar, mas no seu ódio nutrido contra a outra pessoa está já a figura de um homicida. E ele é condenado como um homicida, ainda que não mate. Na última exposição, nós tiramos as expressões sobre o amor, naquele contraste entre amor e ódio. Nós tiramos as expressões a respeito do amor do campo das ideias e colocamos elas de uma maneira muito prática, conforme os versos 16 e os seguintes. Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Poxa, é um versículo maravilhoso. Cristo fez um sacrifício por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E visto desta maneira, sentadinhos, confortáveis, ouvindo, a gente pode dizer assim, fazer 2 joinhas e dizer: legal, Cristo deu a vida por mim e eu estou disposto a dar a vida pelo meu irmão, principalmente porque meu irmão não está precisando que eu dê a minha vida. Então fica bastante fácil e cômodo dizer que eu estou pronto a dar a vida pelos irmãos na hora que ele precisar. Aí sai do campo das ideias e vai para o campo prático. No verso 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então é muito mais fácil nós dizermos que nós vamos dar a vida pelos irmãos do que sustentar o irmão quando ele precisa, do que ajudar com os nossos recursos. E esses recursos, os irmãos lembram que seria um paralelo ao pão nosso de cada dia. E lembrando do que era o pão nosso de cada dia, não é simplesmente o alimento, mas tudo aquilo que é necessário para obter esse alimento. Então, quando nós vemos um irmão padecendo necessidade, sofrendo necessidade, nós devemos, por amor, por aquele amor que está a ponto de se sacrificar, fazer um sacrifício menor, que não é de vida, mas dividir e suprir a necessidade do irmão. Mas aí amanhã eu não vou ter. Puxa, mas para quem estava disposto a dar a vida, agora está preocupado com o seu amanhã, porque o teu irmão está com fome hoje, e você está preocupado com o seu amanhã. Então aí aquele amor que fica bonito no campo das ideias, quando desce para a prática, ele some, ele vira uma fumaça, mas não pode ser nos filhos. Aí o verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Não adianta você ir a uma igreja, dar as mãos para os irmãos e cantar: somos corpo,
totalmente, sei lá o que, vocês ouviram já essa música, né? Cantaram, né? Uma família sem qualquer falsidade. Ah? E o mandamento de não mentir, né? Que a falsidade escorre, né? Mas enfim, então, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Prova o seu amor, mostra que de fato você ama. É muito fácil, como o Tiago apresenta, você pega a pessoa, vê com necessidade e diz: ah, Deus te abençoe, vai em paz, ó, bacana, Deus vai te ajudar. Não, não é assim. Ajuda essa pessoa, divide, mostra que você, assim como Cristo Jesus deu a vida por você, você pode se doar para ela, inclusive com seus recursos, que é algo muito mais, muito menor do que a própria vida, mas é muito mais fácil, de fato, de ser exigido. Nós não estamos, glória a Deus por isso, ou talvez misericórdia por isso, num momento em que é necessário dar a vida de fato por algum irmão. Então nós tiramos essas expressões, né, do campo das ideias. Hoje nós vamos olhar para os resultados deste amor, porque esse amor, quando ele é demonstrado, ele gera um resultado. Ele é a prova moral. E a prova moral, a prova social. E a prova social, assim como a moral e a doutrinária, ela se engloba naquele sabemos, que nós podemos nos autoanalisar para sabermos rotineiramente, cotidianamente, se somos salvos, se somos filhos de Deus. Então, a partir deste amor, é que nós vamos ver os versos 19 e 20. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele nós asseguramos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e Ele conhece todas as coisas. A partir deste amor, meus irmãos, temos as dúvidas do nosso coração silenciadas. Pois quando amamos, nós asseguramos o nosso coração que nós somos, que nós pertencemos à verdade. Ser da verdade é pertencer à verdade. Pertencer à verdade é estar na luz. É ser da verdade, é ser do caminho, é ser de Cristo Jesus. Ou seja, significa que de fato nós fomos regenerados. Significa que de fato nós nascemos de novo. O verso 19, ele é ligado ao verso 18, sendo que a certeza de um deriva da obediência verdadeira do outro. Observem, o verso 19 diz assim: e nisto conheceremos. Geralmente, quando a gente faz as separações de verso, ou quando você vai ler um verso, as pessoas acabam anulando o contexto. Quando tem um sabemos, um porém, um deste modo, um entretanto, um portanto, você não pode simplesmente ler aquele verso como se aquele verso tivesse caído do céu, esquecendo o que passou. Esse verso ele está automaticamente, intimamente ligado ao verso anterior. Portanto o quê? Eu tenho que saber o que era a informação. Essa expressão "e nisto", ela geralmente é utilizada não para olhar para trás, mas ela é utilizada para olhar para frente. Olha, e nisto, fazendo isso, vocês sabem daquilo. Geralmente ela aponta para frente. Mas se você olhar aqui, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele asseguraremos o nosso coração, pois o nosso coração fica faltando alguma coisa. Você fica procurando, tá, mas e nisto o quê? Então esse é um dos poucos casos que o "e nisto", ele não aponta para frente, ele aponta para trás. E apontando para trás é o verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Então quando você ama de fato e verdade, e partindo do pressuposto que você de fato ama de verdade, que você não somente fala, mas que você traz esse amor que você diz sentir para o campo prático, a partir dessa prática, aí você joga o verso 19, e nisto, através dessa sua prática, através desse modus operandi da sua vida, através disso,
conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele nós asseguraremos o nosso coração. Nós somos ensinados a imitar o amor sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda que nós não tenhamos muitas oportunidades, como eu já falei, de dar a vida literalmente, mas quando nós nos doamos, e você pode doar o seu tempo para alguém que necessita, é um recurso que você tem e é uma demonstração de amor. Não precisa ser só financeiro, não precisa ser só 1 quilo de arroz, e não precisa ser só no campo das ideias, quando ele precisar da minha vida eu dou. Mas às vezes tempo, um auxílio, uma mudança, um cuidado quando está doente, o levar um pratinho de sopa, o estar junto, o auxiliar, sei lá, a pessoa da igreja já é mais idosa ou está com alguma enfermidade e a grama na frente da sua casa já está escondendo animais selváticos. Poxa, você vai lá e capina aquilo para a pessoa, você doou o seu tempo, você deu uma demonstração grandiosa de amor. Nós achamos e nós gostamos do glorioso, do glamuroso. Não, na hora que precisar da vida eu dou. Mas as pequenas coisas, às vezes aquela pessoa não precisa da sua vida agora, ela precisava de 2 horas de um cortador de grama e estava tudo certo, ia ficar muito bom. E quem sabe uma aranha ou uma cobra nem picassem essa pessoa. Já pensou que bacana? Né? Então, quando você se doa, quando amamos como Cristo amou, a ponto de dividir os nossos recursos, todos os nossos recursos. Não é um sistema socialista onde o Estado diz que você não pode ter nada privado e tudo é de todos. Não, você tem, é privado, e porque é seu, você tem o direito de dividir de uma forma não compulsória, mas de amor. Não é obrigado por uma lei, é obrigado por uma lei de amor, é obrigado por uma lei de nisto conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida. É algo que é como a prisão, né, do nosso Senhor que nos faz servos. Nós somos presos com laços de amor, por amor. E aí você pegar daquilo que de fato é seu por direito, você conquistou, ou nem que tenha ganho de herança, mas é seu, ou até mesmo do seu tempo, e você, por livre e espontânea vontade, ir lá e dividir, e auxiliar com o teu recurso. Quando isso é feito, nós temos certeza de que fomos então regenerados, de que fomos aceitos por Deus. Não é que nós aceitamos a Ele, mas de fato nós temos uma prova que Ele nos aceitou, e nós vamos ver o porquê disso. Veja, eu falo como que falando a todos sinceros. Eu falo como se estivesse falando somente a quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Se o nosso coração, ele nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. Por quê? Por que Deus é maior que o nosso coração? Porque Ele conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente. Se o nosso coração nos acusa, nós devemos lembrar que Deus é maior. E aí o verso fala em nós tranquilizarmos, ou assegurarmos, ou aquietarmos o nosso coração. Como é que a certeza, se o nosso coração está nos acusando, e sabendo que Deus é maior que o nosso coração, como que isso pode nos tranquilizar? De que maneira? Porque se está escrito aqui, deve poder. Mas como? Em primeiro lugar, se nós amamos aos nossos irmãos, não de língua, mas de fato e verdade, nós estamos vivendo algo sobrenatural. Se você ama ao seu irmão em alguma medida, você está vivendo algo sobrenatural. Não é natural ao homem o amor ao próximo. O homem é orgulhoso naturalmente. O homem é egoísta naturalmente.
Qual é a primeira palavra da maioria das crianças? Não é pai, não é mãe, é meu. Meu. Tudo que pega é meu, tudo que vê é meu, é tudo meu. Eu quero tudo para mim. Aquela criança é um pequeno Adão. Aquela criança só não obtém todas as coisas que quer porque não tem força ainda. Então não é natural ao homem dividir. Quando você começa a amar e quando você começa a se doar de alguma maneira, algo sobrenatural está agindo em você. Se o Espírito Santo produziu em nós algum fruto de amor, porque isso é fruto do Espírito Santo, e notem, ainda que você possa fazer esse fruto carnalmente, esse fruto feito de maneira carnal, ele não tem uma continuidade, porque você na carne não consegue perseverar. E sendo na carne tem uma outra coisa: se foi feito na carne, não foi feito por fé. Paulo diz que é pecado. Se não foi feito, se foi feito na carne, não foi feito para glorificar a Deus, é pecado. Então, e ele não se mantém. Agora, se você tem algum fruto de amor, porque foi produzido pelo Espírito Santo de Deus, esse fruto é feito por fé, esse fruto é para glorificar a Deus, e podemos então ter certeza de que somos da verdade. É uma prova para nós, é algo para nos dar uma certa segurança. Nós só conseguimos amar os irmãos quando somos alcançados primeiramente pelo amor de Deus. A partir do amor de Deus nos alcançando é que nós conseguimos, em alguma maneira, ainda que débil, transmitir esse amor aos outros. Se você ama por meio de obras de verdade, lembre disto quando você duvidar. Não olhe para as falhas. Quando o teu coração começa a te acusar, ele está te jogando falhas na cara. E muitas vezes a nossa insegurança vem disso. E se você ficar buscando nas suas obras, colocando na balança, para identificar se você é salvo ou não, se você é regenerado ou não, você está desprezando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que é por graça. Você está tentando fazer por merecer. Novamente, a obra que é feita para fazer por merecer, desprezando a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, é pecado. E tem uma má notícia: nunca você vai conseguir fazer essa balança ficar equilibrada. Nunca. Porque nós não conseguimos. Porque por obra ninguém é salvo. Não olhe para as falhas. Não coloque a confiança da tua salvação naquilo que você faz, pura e simplesmente. Você vai se desesperar. Você vai ficar aterrorizado. Olhe para aquilo que o Espírito Santo te levou a realizar. E Ele te levou a realizar porque Ele primeiramente fez algo em você, que é o quê? Ele te regenerou. De tal maneira que você sabe que tudo que veio na tua mão para fazer é dado por Deus. Que você sabe que é tudo por graça. Que você entende quando Paulo diz: se tudo que vocês têm foi dado, por que vocês se vangloriam de alguma coisa? Você não tem mais motivos para se vangloriar. Você tem até um desespero: puxa, eu queria fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu preciso fazer mais, eu sou um inútil. Mas esse desejo de fazer mais nunca é para equilibrar uma balança de mérito, mas é para glorificar a Deus. Porque você sabe que ainda que obedecesse toda a lei, eu não estou dizendo alguma parte da lei, mas toda a lei, ainda assim você seria simplesmente, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, um servo inútil. Mas nós estamos muito distante de sermos servos inúteis. Nem isso. Um servo inútil está muito à frente de nós. Então nós não devemos nos desesperar, mas devemos olhar para aquilo que o Espírito Santo nos levou a realizar e que de outro modo não seria realizado. Você já não teve coisas que você fez, que você pensou assim depois de tê-las feito: puxa, eu fiz isso, mas olha, isso foi por Deus. Isso foi por Deus, porque eu por mim eu não iria, eu por mim eu não daria, eu por mim eu não faria.
por mim, eu não me preocuparia, mas era mais forte do que eu, tinha que ser feito. Eu acredito que vocês já devam ter alguma experiência assim, e se tem alguma experiência assim, isso é o Espírito Santo realizando alguma obra de amor, de verdade, através de vocês. Entendam o seguinte: nós somos todos pecadores. A evidência da salvação, ela se dá pela busca da obediência. Claro que, estou buscando, mas, estou buscando. Não, é busca mesmo. É buscar com todas as forças, sabendo que você não vai alcançar. A evidência da salvação se dá pelo nojo do pecado. Entendam, não é por não ter pecado. Existem alguns líderes, existem algumas igrejas que falam que você não pode ter pecado. Eu gostaria de conhecer alguém que eles acham que não tem pecado, porque seria uma pessoa fantástica, né? Mas eles não têm nada para apresentar. Existiu um homem sem pecado nessa terra, o nome dele era Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. A partir de antes, desde a fundação do mundo, até todas as coisas terminarem, não haverá nenhum outro sem pecado. Mas o nojo pelo pecado, o pecado, ele te fazer mal de fato, você ter um certo ódio de você mesmo por estar fazendo ou ter feito coisas erradas, e de tal maneira que você logo vai à cruz de Cristo e diz: olha, Senhor, isso aqui não é mais natural para mim, isso era do homem natural, eu não quero mais isso, me livra disso. E essa evidência da salvação se dá também pelas evidências de amor. E se nós somos mandados a amar, notem bem, não somos convidados. Não é, olha, seria interessante que vocês amassem a Deus sobre todas as coisas, e seria bacana também se vocês pudessem amar o próximo. Assim, seria show de bola. Não, é lei. É amar a Deus sobre todas as coisas, ponto. E amar ao próximo como a si mesmo, ponto. Então, quando você faz isso, esse amar, você, além de ter uma prova de um amor verdadeiro que é operado pelo Espírito Santo, você tem uma outra prova: você está sendo obediente, porque você está obedecendo o mandamento. Em segundo lugar, em muitos momentos, seja por dificuldades que nós passamos, ou por sentimentos de indignidade por causa dos nossos pecados, nós acabamos duvidando da nossa regeneração. Muitas vezes duvidamos até da nossa eleição. Ora, entendam o seguinte, queridos: Deus conhece todas as nossas imperfeições pecaminosas, todas, melhor do que você mesmo. Deus conhece todas as tuas limitações. Não há nada encoberto para Deus, nada. Por isso que eu já falei para os irmãos que pelo menos quando nós vamos orar, nós deveríamos tirar a nossa máscara de santarrão, porque nós estamos diante de Deus, e nós não precisamos ficar: Senhor, Tu sabes, eu queria ter feito. Você não precisa ficar de lenga-lenga com Deus. Você não precisa entrar na presença, quer dizer, você nunca saiu da presença, mas no sentido de estar orando, né? Está orando aquele que sabe todas as coisas, que conhece os teus pensamentos antes deles se formarem, e começar com: olha, Senhor, veja bem, quem sabe. Não, tira essa máscara hipócrita e se desnuda diante de Deus, porque aí você vai se quebrantar. E aquele que rejeita o soberbo, ele não resiste ao coração quebrantado, ele se aproxima, ele consola, ele de fato cura. Mas então, como estávamos falando, Deus conhece todas as nossas imperfeições, e Ele julga as nossas obras pelo nosso coração. Isso é uma coisa que a gente tem falado, isso é muito sério. Muitas pessoas tentam fazer várias obras, tentando mostrar para as outras pessoas a sua espiritualidade pelas obras, mas às vezes o seu coração está distante do Senhor. O simples fato de querer ser reconhecido já demonstra isso. Mas Deus, Ele não analisa o seu coração pelas tuas obras, mas Ele analisa a tua obra pelo teu coração, pelo desejo do teu coração. Era para a glória de Deus? Era de fato o que você poderia fazer de melhor? Você pode até tentar se enganar,
E nós muitas vezes nos enganamos, conseguimos essa proeza, obrigado, né? Conseguimos a proeza de nos enganarmos. É muito fácil às vezes até nós nos enganarmos, mas nós não enganamos a Deus. E tem um bicho aqui, deixa o bicho. Ele julga as nossas obras pelo nosso coração, de modo que se nós obedecemos e se nós amamos em alguma medida, Ele enxerga esse amor, Ele enxerga essa obediência, Ele enxerga aquele coração desejoso de cumprir as ordenanças de Deus, ainda que a obra seja frustrada, Ele enxerga. Entendam, nós não somos de maneira alguma salvos por obras. Nós não somos salvos por uma obediência perfeita, isso é impossível. Porém, nós, pelas obras, pelo feitio das obras, nós provamos o nosso coração e ao nosso coração que Deus tem nos auxiliado e que aquele que efetuou o querer realizar, ele tem enxergado isso. Então, quando você tem feito alguma coisa de coração e você sabe que isso foi de fato para a glória de Deus e que isso foi feito de uma maneira sobrenatural, aquieta o teu coração. Em terceiro lugar, ainda se o nosso coração nos acusa, mesmo acusando, Ele conhece a nossa pecaminosidade de maneira limitada. Nós somos muito bons para nos advogar em causa própria. E ainda que o nosso coração esteja nos acusando, ainda que o nosso coração esteja nos golpeando, dizendo que nós somos indignos, e muitas vezes isso são coisas que acabam nos afastando de Deus, nós temos que entender que nós conhecemos muito pouco da nossa pecaminosidade. Se eu não me engano, foi Ambrósio, acho que foi Ambrósio, Santo Ambrósio, que diz que nós não levamos o pecado a sério, nós não entendemos a profundidade do pecado. Nós olhamos para pecados que nos parecem ser grandes e julgamos esses pecados que parecem ser grandes, mas não entendemos que todo pecado é pecado a Deus, um Deus santo, um Deus puro e um Deus justo, e um Deus que se ira. Deus, Ele conhece plenamente, o seu coração não, mas Deus conhece. Como eu já falei, antes que o pensamento se forme, e agora, isso nos é ensinado no Salmo 139, e agora lembrem do seguinte: se você odiar o irmão, você já é um homicida. Se você desejar a mulher ou o marido do próximo, você já é um adúltero. Mas aí o Senhor nos diz o seguinte, que antes que o pensamento que poderia fomentar um pecado interno chegue à nossa mente, Ele já conhece. Então Ele conhece plenamente, não há para onde se esconder. Antes que nós pequemos de fato, Ele conhece. Veja, entenda o seguinte: diabo significa acusador. Entenda, tudo que o diabo, o acusador, ou que todos os acusadores do mundo reunidos, tudo que eles poderiam dizer, Deus sabe plenamente. Tudo que o teu coração pode te acusar, Deus sabe plenamente, muito além disso. Mas mesmo assim, mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo quem eu sou, Ele nos amou. E nos amou porque quis amar. Ele não achou nada digno do seu amor em nós. Não havia nada digno. É pelo beneplácito da sua vontade. E Ele não só nos amou, mas nos escolheu. E não só nos escolheu, mas nos capacitou a amar de fato e de verdade. Os nossos corações, eu falo como que falando a verdadeiros cristãos, os nossos corações quebrantados pelo Espírito Santo, eles podem ser implacáveis. E é até bom que seja. Teu coração pode ser implacável com você. Porém, entenda o seguinte: Deus, Ele é muito, mas muito mais rigoroso do que o teu coração.
e ele tem uma autoridade verdadeira e muito maior do que o teu próprio coração para te condenar. Ainda assim, ele nos perdoou. Ainda assim, ele enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Ele tem não só conhecimento, mas ele tem também misericórdia. A nossa confiança, ela deve pairar e ela deve descansar nas Escrituras. Romanos capítulo 8, verso 31 diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem? O diabo? Quem? O mundo? Quem? Os teus amigos ou inimigos? Quem? O teu próprio coração? É Deus quem justifica. Quem os condenará? O diabo? O diabo não pode condenar ninguém, ele é um condenado. O teu próprio coração? Nosso coração é enganoso, para o bem ou para o mal ele é enganoso. Os nossos adversários? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. É essa certeza que nós devemos ter. Nós devemos descansar nas Escrituras, e são as Escrituras que nos ensinam que quando nós temos algumas observando a nossa vida, quando nós enxergamos algumas provas, a prova moral, a prova social e a prova doutrinária, nós podemos saber que somos regenerados. É por isso que João escreve essa epístola. Assim nós confiamos e apelamos ao juízo de Deus sobre nós, juízo que passa pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse juízo passa pela obra de Cristo. E esse juízo ele não amolece, esse juízo ele não é condescendente, esse juízo é puro, é santo, mas ele passa pela obra. E na obra de Cristo, logo depois o nosso Senhor ter dito: Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse: está consumado. Esse juízo foi plenamente executado em nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, diante de tudo o que foi dito, nós não podemos esquecer da obra de Cristo, da misericórdia do Pai. Essas duas coisas têm que estar muito vivas, sempre no nosso caminhar, senão nós vamos nos desesperar. Mas também deve estar muito vivo no nosso coração o nosso orgulho meritório, o nosso querer fazer por merecer. Nós temos que lutar contra isso constantemente. É aquela coisa de você recebe da vizinha um bolo, ela te deu um bolo, porque ela quis te dar um bolo. Você não descansa enquanto não dá um bolo de volta, porque você não quer ficar com aquela dívida. Nós não gostamos de ficar com isso. A minha avó dizia assim: eu não quero dever obrigação. Então, se a vizinha viesse com um bolo pelo portão, antes dela sair alguma coisa já... né, quando era pequeno, corre lá, leva isso aqui. Calma, avó, não quero ficar devendo obrigação. Ela dizia: não quero ficar devendo obrigação. E aí mandava ir atrás. A mesma coisa quando eu vivo isso. Algumas pessoas às vezes me convidam: vamos lá em casa, vamos jantar. Aí eu fico empolvorosa assim: tá, jantamos, que bom, legal. Puxa, agora eu tenho que convidar. A gente quer retribuir para não ficar em dívida. E isso nós somos tão idiotas que nós levamos isso com relação à graça de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto, o nosso coração é orgulhoso. Nós temos um orgulho de mérito. Nós não podemos aceitar que Deus nos deu de graça o que Ele deu. Não pode ser. Eu tenho que fazer alguma coisa. E veja, isso fala muito sobre nós. E agora eu vou fazer uma digressão, isso não tem hora para acabar. Isso fala muito a respeito de nós. Por quê?
Porque quando você se sente na obrigação de retribuir a graça, o dom gratuito de Deus, Deus te dando aquilo que você não merecia e não te dando aquilo que você merecia, quando você tenta retribuir essas coisas, você está querendo ter uma obra, em primeiro lugar, justificar a sua justificação. Não, eu tenho que fazer algo para justificar, porque Cristo não pode me justificar de graça, eu tenho que fazer alguma coisa, porque aí se eu fizer alguma coisa, eu tenho um ponto de contato, eu tenho algo palpável para tocar. É por isso que algumas pessoas têm imagens, têm ídolos, e às vezes nós queremos fazer, e nós podemos fazer, como nós vimos nos 10 mandamentos, um ídolo da nossa própria justiça. Não, eu fiz por merecer, não pode ser tão gratuito. E Deus graciosamente já nos dá essas provas. Você ama porque Ele amou primeiro, você obedece porque Ele capacita a amar, você entende porque Ele te ressuscitou da morte, mas não basta, você tem que fazer alguma coisa. E em terceiro lugar, nós podemos apontar ainda, nesse desejo de compensar, você quer ter alguma coisa para esfregar na cara dos outros. Porque se você é salvo por graça, sem merecimento nenhum, você não é melhor do que ninguém. Isso é terrível. É terrível nós não sermos melhor que os outros. Qual a diferença entre você e um ímpio, por mais ímpio que seja? A graça de Deus. Só. Você tem o potencial de ser pior do que Adolf Hitler. Você tem o potencial de ser pior que Joseph Stalin. Você tem o potencial de ser pior do que Mao Tse. Mas o que acontece? Você quer um méritozinho, porque aí você pode esfregar na cara dos outros. Não, olha só, eu fiz por merecer, né? Por isso que tem as expressões gospel. Eu sou subidor de monte, eu tenho pago o preço. Tem músicas que as pessoas cantam na igreja. Eu tenho pago um preço. Coitados, eles não entenderam que a dívida não era incalculável, impagável, que somente Cristo Jesus podia pagar, de tal maneira que eles desprezam o preço que foi pago e tentam com uma vidinha medíocre, pecaminosa, cheia de falhas, ter algum mérito. É isso que acontece na realidade. Por isso que nós desejamos ter algum mérito. Vamos voltar aqui para a linha do texto. Então nós não podemos esquecer da obra de Cristo, não podemos esquecer da misericórdia do Pai, e não podemos esquecer que o nosso coração é enganoso. E quando Ele nos acusa, muitas vezes Ele está nos acusando porque um pecado está nos esmagando, e isso é uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com Deus. Mas às vezes Ele pode estar nos esmagando porque Ele quer mérito, porque Ele quer que você faça alguma coisa, porque na realidade não é Ele, né? Nós fizemos do coração um ente, mas você quer apresentar alguma coisa diante de Deus. Você quer chegar e dizer: ó Deus, eu fiz por merecer. Ai de nós. John Stott, ele diz o seguinte: é quase como um julgamento onde há 3 oradores que estão debatendo, e isso no nosso interior. O primeiro orador é um coração acusador, e aí o nosso coração fica nos acusando por um lado e nós tentando nos defender pelo outro lado, e o juiz disso tudo é Deus. Só que aí é que nós devemos lembrar das Escrituras. As Escrituras falam desse Deus e falam que nesse julgamento o veredito foi dado pela obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueçam, está consumado. Justo, justificados pela obra de Cristo. Quando o Pai olha para mim, olha para você, mesmo nós sendo do jeito que nós somos, Ele olha através de Cristo e Ele diz: justo. Não é que você vai fazer obras justas para ser justo, mas você é decretado justo, e por ser decretado justo, você começa a fazer obras justas. A fé, meus irmãos, somos salvos pela graça, somos salvos pelo favor imerecido, por meio da fé, e não pelas nossas obras, e não pela nossa firmeza. Mas a fé, a certeza de que nós fomos alcançados pela obra de Deus, ela pode se evidenciar, e aí acalmar o nosso coração pelas nossas obras de amor.
porque nós sabemos que nós não as faríamos de outra maneira. O Hernandes Dias Lopes, ele diz acertadamente que quando somos tentados pela dúvida, nós podemos olhar a nossa vida pelas lentes do Calvário. Eu corrigiria isso e diria que nós não podemos, nós devemos. Na realidade, nós devemos olhar para a nossa vida com as lentes do Calvário sempre, na alegria e na tristeza. Nós devemos estar com os nossos olhos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo constantemente, porque aí nós conseguiremos andar no caminho estreito, passar pela porta estreita, andar naquela linha tênue, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita. Entendam que o Evangelho é o que Deus fez por nós em Cristo. Isso é o Evangelho. É o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O Evangelho não é o que nós podemos fazer, é o que Ele fez. Não é o que nós vamos fazer por Deus, não é o que nós vamos fazer por nós mesmos. A nossa segurança, ela não se encontra em nós, mas nele. Nele, na sua obra maravilhosa e consumada e nas promessas que Ele nos fez. Quando nosso coração nos acusar, nós devemos lembrar que Deus fez tudo por nós através de Cristo Jesus. E devemos então nos arrepender quando o coração nos acusa, nos arrepender dos nossos pecados e ir aos pés da cruz. Devemos crer que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel e vai terminar a obra que começou. E devemos então agradecer pelas oportunidades em que nós podemos demonstrar esse amor que nasceu nele aos irmãos. Agradecer as obras que Deus fez por nossas mãos, por causa daquilo que Ele fez por nós no Calvário. Agora, para ir para a reta final, observe o verso 21. Nós vimos até agora se o coração nos acusa, né? Se o coração nos acusa, Deus é maior. Agora o verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O que é uma pessoa a qual o coração não acusa? Isso é problemático. Em primeiro lugar, e de um modo negativo, e de um modo além do que o verso está querendo dizer, mas eu tenho que falar isso, uma pessoa a qual o coração não acusa pode ser um réprobo, um gentio reprovado por Deus, alguém que está tão endurecido, alguém que tem um coração tão empedernido, alguém que tem a consciência necrosada às leis de Deus. Ele não se abala mais com as coisas de Deus, ele não teme mais a justiça de Deus, ele passa pelo pecado como se fosse nada o afeta. Então obviamente que o coração dele não vai acusar, porque ele está no modo, e daí? Não tem problema nenhum, isso não tem mal algum. Mas observe, não é a estes que se auto-justificam, que não se sentem nunca, de maneira nenhuma, condenados, que o apóstolo está falando. O coração desses pode não acusá-los, mas justamente por não os acusar, nós podemos ter alguma certeza de que o justo juiz já decretou o veredito sobre eles. Muito provavelmente eles se encontram naquela listagem de Romanos capítulo 1, aos quais são entregues para o pecado. E esse pecado não é só algo que vai ser condenado, mas a prática do pecado já é a condenação que eles vão experimentando diariamente. Mas então, em segundo lugar, o apóstolo aqui está falando aos sinceros. O que é uma pessoa que o coração não acusa? São aquelas pessoas que se enquadram no que diz no capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se a pessoa a qual o coração não acusa, não significa uma pessoa que diz que não tem pecado. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. São pessoas então que têm a consciência limpa diante de Deus.
Notem o seguinte, não são pessoas que não pecam, mas são pessoas que têm a consciência limpa. Não são pessoas perfeitas, não são pessoas sem pecado. Isso não existe. Isso é invenção de algumas cabeças doentes que acham que pode alcançar. Existem movimentos dentro do evangelicalismo que pregam a santidade perfeita. Coitados, não sabem como estão errados. Pessoas que o coração não acusa são pessoas que não têm um pecado, mas que não têm nenhum pecado que não foi confessado. Esse é o ponto. Elas confessam os seus pecados, mas não é só confessar os pecados como se nada acontecesse. Ó Senhor, poxa, veja bem, eu fiz isso, eu sei que é errado, me perdoa, tá? É vida que segue, amanhã eu vou fazer de novo, então está tudo certo, amanhã eu peço perdão de novo, a graça não tem fim. Então, não, são pessoas que se arrependem de fato, que confessam de fato, que confessam com nojo daquilo que faziam, não só nojo do pecado, mas com nojo do prazer que o pecado lhes proporciona, porque sabem que esse prazer não é o prazer que vem de Deus. É muito fácil você odiar o pecado em si, o pecado é genérico, mas se você ama a sensação que o pecado te dá, você já está no caminho nebuloso. Pessoas que confessam e que abandonam os seus pecados, que lutam para mortificar a sua carne. Entendam, não são santarrões, não são aquelas pessoas que sentem cócega nas costas porque as asinhas estão nascendo, né, e que vem aquela luzinha sempre do céu, né, e vão andando. Não são essas pessoas que andam nas nuvens, mas são pessoas que buscam em Deus o seu perdão e que buscam em Deus a força para mortificar o pecado. E essa luta é árdua. Essa é a batalha espiritual. Um dia nós podemos expor a respeito da batalha espiritual. As pessoas gostam de tratar a batalha espiritual de anjos com espada de luz, duelando com demônios, e se você ora os anjos vencem, se você não ora os anjos perdem, né? Aquela coisa toda. É muito cinematográfico. Batalha espiritual, o que é batalha espiritual? É você lutando para mortificar a carne, e só pode ser vencida com a ajuda de Deus. Calvino, ele discorre sobre a dificuldade, que mesmo que nós procurássemos pelo mundo inteiro, nós não encontraríamos um coração que não fosse reprovado. Não existe no mundo um coração que não tenha nada para acusar o seu dono. No mundo inteiro. Ainda que nós pegássemos uma Madre Teresa de Calcutá, juntássemos com uma irmã Dulce e multiplicássemos por 1 milhão, o coração ainda vai acusar, porque ambas são pecadoras, assim como nós. Disso, Calvino ele continua afirmando que os santos, eles são assim reprovados para que ao mesmo tempo sejam absolvidos. Como assim? Como é que são reprovados para serem absolvidos? Ele continua: pois é muito necessário que sejam seriamente e interiormente atribulados pelos seus pecados, para que o terror os levem a humilharem-se e a odiarem-se a si mesmos. Porém, presentemente eles buscam asilo no sacrifício de Cristo, aonde encontram paz perfeita. Esse é o caminho que nós devemos fazer. E quando nós vamos buscar esse asilo em Cristo, confessando os nossos pecados, o nosso coração para de nos acusar, porque a nossa consciência fica tranquila. E entendam, qual é a dificuldade que nós temos de confessar os nossos pecados a Deus? Ele sabe. As dificuldades são duas. A primeira, a vergonha que você tem de confessar o seu pecado, mas você não teve para cometê-lo. E a segunda dificuldade é que você não quer largar. Porque a partir do momento que você ora pedindo perdão, você entra num compromisso de largá-lo, mas você não quer largá-lo. Então você deixa, não, isso aqui deixa, mas isso aqui amanhã eu peço perdão. Eu posso aguentar o coração me acusando ainda hoje, amanhã a gente vê. Mas Deus sabe todas as coisas. Portanto, queridos, aquele
aqueles que não apenas amam de fato e de verdade, mas que o coração não os acusa, pois eles sabem que mesmo amando de uma maneira limitada, e mesmo sendo pecadores, eles amam com sinceridade, e eles poderiam dar até mesmo a vida pelos irmãos, e não apenas confessam seus pecados, mas que buscam abandoná-los e obedecer aos mandamentos. Estes, eles encontram uma dupla certeza e têm confiança diante de Deus. De onde é que vem essa dupla certeza? As obras que eles fazem através do poder de Deus, que as obras de prova social, as obras de amor, essas obras testificam, testemunham que foram regenerados. Em segundo lugar, os pecados confessados e a certeza que nós devemos ter do perdão geram um coração que não condena, que aí então dá a segunda certeza e que testemunha a sua regeneração. Deixa eu listar algumas aplicações para os irmãos. Primeira aplicação: baseiem a sua certeza de regeneração no conhecimento da palavra. É através da palavra de Deus que vocês vão obter o conhecimento para ter certeza de alguma coisa. Quem ama, ama porque ele amou primeiro. Você só entende isso com a palavra. Quem ama, reparte até os recursos que tem. É o que a palavra nos diz. Se você não reparte os recursos, é um sinal que não ama. Quem ama e obedece, confessa os seus pecados. Quem confessa os seus pecados, o coração não acusa, e eles então têm confiança diante de Deus. Eles podem mandar o coração deles ficar quieto diante de Deus, porque eles sabem que Deus é maior que o coração, e eles sabem que foram regenerados. Segundo lugar, confesse os seus pecados, sempre. A vida de santidade é uma vida progressiva. Existe um sistema teológico que diz que você pode perder a salvação. Então, depois de salvo, você vai andando na sua vida e você perde a salvação, cai. Aí você se arrepende de novo, recupera a salvação, volta. Aí você vai andando, tropeça de novo, perde a salvação. Aí você se arrepende, recupera a salvação. E assim fica naquele bem me quer, mal me quer, morto-vivo, constantemente. Uma vida eterna que se acaba a cada pecado. E é uma vida sem paz. A santidade é algo progressivo. A partir do momento que você foi justificado diante de Deus, através da obra de Cristo, você é visto como justo. E até ser glorificado, você caminha por um caminho de santificação. Lembra que nós lemos na liturgia? Fomos chamados para sermos santos, para santificação. Esse caminho de santificação, por vezes, nós tropeçamos e caímos. Agora entendam, a justificação não é perdida. Mesmo porque Hebreus diz que aqueles que se perdem não podem ser restaurados. E aí cria uma confusão. Se você perder a salvação em algum momento, acabou. Então você não precisa mais vir para a igreja. Mas notem, não é isso que ocorre. Uma vez justificado, uma vez que você ganhou a vida eterna, eterno significa que não acaba, que é dado para sempre. Você caminha nesse caminho de santificação. Você tropeça, mas você não cai da graça. Você se arrepende e continua se santificando. E cada vez que você se arrepende, você vai se limpando. E cada vez que você vai se limpando, você vai vendo quão sujo ainda está. Então, em segundo lugar, confesse os seus pecados. Terceiro lugar, não confie em seu coração, mas confie em Deus. Nosso coração é enganoso. Às vezes ele nos acusa porque ele quer mérito. Não confia nele. Confia na obra que o Senhor fez na sua vida. A certeza da nossa salvação não está naquilo que fazemos, mas naquilo que Deus fez por nós. Mas nosso coração também é enganoso. Então ele pode não nos acusar em algum momento. E esse não nos acusar pode ser falso. Então não confie no seu coração, confie em Deus. Parece que eu estou andando em círculos, mas eu estou acrescentando alguns pontos cada vez. E em quarto lugar, não se desespere quando o seu coração lhe acusar. Não se desespere. Confesse os seus pecados, confie na obra de Cristo e silencie o seu coração. Quando o teu coração te acusar,
Dá uma observada na tua vida. Vê se de fato ele está te acusando de algum pecado e confessa. Vá àquele que é rico em perdoar e obtenha paz. Agora, se ele estiver te acusando que você não é bom o suficiente, meu amigo, você nunca vai ser bom o suficiente. Bom é só Deus. Então você pode mandar ele calar a boca ali mesmo. Quinto lugar, não se acomode quando o seu coração não lhe acusar. Isso pode ser um caminho perigoso. Teu coração pode estar necrosado, pode estar endurecido, empedernido. E aí ele começa a não te acusar. Você pode estar se acostumando com alguma prática pecaminosa. Não se acomode. Quando você estiver sentindo muita paz, desconfie dessa paz. Lembre, nosso coração é enganoso. Quando teu coração não estiver acusando, medita um pouco, rememore o seu caminhar diante da lei de Deus. Dá uma olhadinha nos seus passos diante da lei. Você vai ver que você tem desafinado muito nessa sinfonia. E aí o que você faz? Pede perdão, confessa os pecados e confia em Deus. E aí você vai poder ter isso que o apóstolo aqui diz. Você vai perante Ele assegurar o seu coração. E é isso que nós queremos. Nossa vida já é muito complicada para nós ficarmos desesperados imaginando se somos ou não somos salvos. João escreveu a sua carta para nos dar alguns caminhos para nós entendermos que somos salvos ou não e buscarmos nos arrependermos, pararmos de brincar. Nós devemos usar essas ferramentas e aí nós vamos então ter paz no Senhor. Amém? Usei amém como pergunta de novo, mas eu vou aprender. Vamos ficar em pé e orar? A gente vê a nossa fraqueza quando nós esquecemos que Deus conhece todas as coisas. E como a gente brinca com isso. Como a gente tenta enganar. E quando a gente consegue, a gente é tão burrinho, que quando a gente consegue um argumento para enganar a nós mesmos, aí nós nos enchemos de confiança e achamos que aquele argumento é suficiente para enganar a Deus. A má notícia é que não é, de forma alguma. E se Ele nos chamou para sermos santos, abandone o pecado, confesse os pecados, vá a Ele constantemente. Nós temos que entender que a cruz não é para você visitar uma vez. A cruz não é para nós nem chegarmos aos pés da cruz. Às vezes a gente usa essa expressão. A cruz é para nós sermos crucificados junto com Cristo, para então sermos ressuscitados com Ele. A nossa natureza carnal tem que morrer. Só que ela não morre com um golpe só. Infelizmente. É a vida inteira que nós temos que bater ela. E João, inspirado por Deus, nos escreve essa carta para nos dar alguns passos, para nós termos alguma paz, alguma confiança, vendo a obra de Deus na nossa vida. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir perdão, pedir misericórdia, pedir que Ele nos ajude. Senhor Deus, nosso Pai, em primeiro lugar nós te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido. Obrigado porque Tu nos deu aquilo que nós não merecíamos de maneira alguma. E obrigado porque Tu não nos deste aquilo que nós merecíamos. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que não havia nada em nós, nada que fosse merecedor do Teu amor. Tu escolheu nos amar pelo Teu beneplácito. Nós só podemos glorificar o Teu santo nome por isso. Senhor, obrigado também por deixar registrado essas provas, esses testes, para que nós possamos analisar se o nosso cristianismo é verdadeiro ou não, para que nós não fiquemos acomodados, mas para que nós busquemos nos santificar constantemente. Te agradecemos por isso, Senhor. E como sempre que nós colocamos a nossa vida em teste, as nossas obras são reprovadas, nós humildemente pedimos perdão a Ti, Senhor. Invocamos a Tua graça, a Tua misericórdia. Perdoa as nossas falhas, que são muitas. Louvado seja o Teu santo nome, por nós não sermos salvos por
obras, nem por mérito, porque senão ninguém se salvaria. Mas nós nos achegamos a Ti, Senhor, humilhados pelo Teu amor que nos constrange, humilhados pela Tua lei que nos mata. Perdoa as nossas falhas. E nós chegamos também a Ti desejosos de vivermos em santidade. Nos auxilia, Senhor. Nós necessitamos do Teu Santo Espírito. Tu mesmo disseste que nós não poderíamos fazer nada sem Ti. Nos conduz, Senhor, pela nossa destra, como no salmo que nós lemos no princípio. Nos guia com a Tua lei para nos receber na glória. Nos auxilia a mortificar a nossa carne, mortificar os nossos pecados. Inclina os nossos corações à Tua lei. Que as nossas afeições sejam em Te obedecer, em Te amar, em Te servir. E Te amando, amar ao nosso próximo. Nos ajude em todas essas coisas, Senhor. Pedimos que Tu glorifique o Teu santo nome em nossas vidas. E que nós paremos de ser escândalo para o mundo com o erro, mas que nós sejamos escândalo para o mundo quando nós brilharmos a Tua luz, a Tua graça, o Teu amor. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos dela. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.